que define melhor, a melhor explicação, que é o melhor comentário sobre a fase dos Beatles, é do cantor da minha banda, o Bruno, que o Bruno falou que tinha uma compilação dos Beatles e ele ouvia aquela compilação dos Beatles, eu não sei, provavelmente devia ser uma fita cassete, e ele não sabia que era a mesma banda, porque as músicas eram tão diferentes, ele era capaz de ouvir Strawberry Fields Forever e Twist and Shout, o mesmo cantor, e ele falava, eu não sabia que era a mesma banda, para mim era uma compilação de várias bandas. Pois é. Isso mostra como uma pessoa que não conhece Beatles vê a banda, fala, cara, e ele conhece, hoje em dia ele sabe tudo hoje em dia de Beatles, mas na época ele devia ser criança, ele falou, cara, que pô, só tem música legal, quem são esses artistas? Era a mesma banda. Sim, eu lembro que quando eu comecei a ouvir Beatles também, assim, eu primeiro tive que assimilar o early Beatles, né, aqueles Beatles ali de I Wanna Hold Your Hand, She Loves You e tal, aí depois eu comecei a me acostumar com os Beatles da segunda fase, mas eu demorei um pouco até avançar para a segunda fase deles, né, e só para encerrar, você falou, uma outra coisa interessante do teu ponto que você falou, Carlos, dos vocais, isso também me lembra muito a questão dos Beach Boys, né, que eles eram 5 ali, de uma fase viraram 6 também, e as vozes combinavam de tal forma que nem todas as vozes ali eram perfeitas, né? Mas vamos dizer, o blend, né? Quando juntava aqueles 5 ou 6 ali, criava um negócio de vocal único, assim. Né? Eu acho que os Beatles também tiveram isso. Eu acho que no caso dos Beatles, né? Desculpa, vai, fala. Não, eu acho que o caso dos Beatles também tudo principia com duas coisas básicas, assim, que eu acho que eram totalmente inéditas na música pop antes dos Beatles, que você tinha um baterista que, tipo, tinha uma maneira de tocar que era muito diferente dos outros bateristas que antecederam ele, né? É o cara que fazia condução no prato de Hyde, né? Que é uma coisa que era não tinha muito isso na música pop em geral, né? Tinha mais no jazz, mas na música pop tinha pouco, né? E um canhoto que tocava como destro, né? E um canhoto que tocava um baixo melódico, né, cara? Pra caramba. Não era só aquela coisa de marcação, né? Tinha melodia. O Ringo tocando bateria, sendo canhoto, ele tocando como destro, né? Isso. Verdade. Começando as viradas com a mão esquerda. Não é verdade. Eu tava falando do Paul, né? Que, tipo, e do Paul também, Tinha um contrabaixista ali que, tipo, tinha uma influência da pegada da Motown, mas tinha uma influência do rock and roll também. Então, acho que isso conferia às linhas de baixo dele uma coisa melódica forte, diferente, que era muito... Era uma evolução em relação ao que tinha antes, ao Bill Berry, que ele escutava lá tocando com Elvis e outros baixistas que tinham antes. Bill Black, né? Sim. Bill Black, desculpa. Isso. Né? E aí, tipo, era muito diferente, assim. Isso acho que já conferia uma coisa bastante peculiar. E tem outro aspecto, acho que também, puxando pelo instrumental. Quando os Beatles começaram, eles estavam tocando aquelas Rickenbackers, né? E aquilo ali era um som muito característico da música do começo dos Beatles. E você vê que o sucesso foi tanto no mundo inteiro, você viu milhões de bandas começaram a usar aquele mesmo tipo de guitarra, né? Na história do rock, tem, naquele período ali, 64, 65, quantas bandas não usaram aquele tipo de instrumentação, aquelas Rickenbacker de 12 cordas? Birds, né? Birds, né? Enfim, muita gente usou isso. Working Crew também.